O De Bem com a Vida desta semana traz uma excelente notícia para quem busca saúde e qualidade de vida. Trata-se do protocolo Dr. Pim, que tem encantado uma legião crescente de pessoas pela assertividade dos resultados que apresentou. Com muito prazer, nós recebemos o Dr. Walter Pim, que deu o nome ao protocolo. Muito obrigado, doutor, por abrir a sua agenda e estar conosco aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, Cris. Por favor. Sabe que eu amo falar sobre o que é bom para os meus pacientes. A medicina de resultado, que melhora e resolve os problemas dos pacientes. Então, nos apresente o que vem a ser o protocolo Dr. Pim, por favor. Ele nasceu com o objetivo de deixar meus pacientes mais feliz, inteligente, saudável, eficiente, rico e capaz de tomar as melhores decisões para a saúde deles, para eles serem o advogado da saúde deles. Né? Eu gosto que meus pacientes tenham saúde e entendam o porquê. E hoje a gente tem que contar com a soma das medicinas. Não precisa só uma medicina para resolver o seu problema. Você pode usar todas as formas cientificamente comprovadas de cura. E elas são várias, Cris, para melhorar teu diabetes, tua pressão alta, teu risco de infarto. Comigo, eu entrei de mente aberta. Eu sempre digo, mente aberta é que nem paraquedas, só serve se for aberta. Então você tem que correr atrás de tudo que é bom para curar, para aliviar sofrimento dos pacientes. E hoje essa medicina envolve toda uma tecnologia. Um arsenal. Isso. Existem várias formas de você deixar uma pessoa boa, super saudável e pegar ela e deixar em desempenho máximo. Alta performance mental e física. Não só melhorar, aliviar sofrimento. Você pode deixar alguém na sua melhor forma, mental e física. Só que os médicos, nós médicos, temos que entender que hoje a gente pensa em rede. A gente precisa se conectar com a medicina, com a tecnologia, com as outras formas de cura. E elas estão aí. E elas vieram para ficar. E na minha prática, os pacientes, quando você vê ele por inteiro, eles melhoram absurdamente e mais rápido. Doutor, o senhor é cardiologista, conhecido por médico do corpo e da alma, mas na verdade, pelo que a nossa produção, que ficou encantada com a sua clínica, o senhor não trata o coração, o senhor trata a pessoa toda. Exatamente, por isso que as consultas são de 1 hora e meia, que eu não consigo. 1h30? É. E aí tem todo o pós, é um acompanhamento, que é isso que o paciente precisa. Ele precisa que você seja a bússola, que seja o guia para ele conquistar uma saúde melhor. E depois que ele conquistou uma saúde melhor, ele vai atrás. Olha, pode curar? Pode. Não só curar, prevenir e alta performance. Tu tem que fazer uma poupança de saúde na sua vida para poder, de vez em quando, comer um pouco a mais, entendeu? Abusar um pouquinho. Isso. Doutor Walter, eu gostei muito de uma palestra sua onde o senhor fala saúde a ponto de bala. Para conquistar esta performance, o senhor usa o protocolo. Quais são os, se a gente pode assim chamar, os alicerces básicos do seu protocolo? O primeiro ponto é conhecer o seu corpo e a sua mente. Tem uma filosofia de Hipócrates que diz o seguinte: é mais importante saber a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Perfeito. Entendeu? Você está lidando com um ser humano.
Duas pessoas podem ter a mesma doença e sofrerem completamente diferente. Uma tem um câncer de pele e morre em um mês. A outra tem um câncer de pele, E morre vai com o longe, câncer. morre com o câncer e não do câncer. Não, é cura. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo, com os tipos de problemas que as pessoas estão lidando, como enfrentar, e o que eu chamo de ferida visível e ferida invisível. Ferida visível e ferida invisível. Por Isso. favor, nos explique então. A ferida visível, vou lhe dar um exemplo, é a pedra na vesícula, é a pedra no rim, é a pressão alta, é a glicose alta. É o desequilíbrio. Isso. Você viu, certo? Tem uma lesão de pele, a pressão aumentou, a glicose aumentou, Perfeito. certo? Qual é a consequência, inclusive, visível disso? Né? Pressão alta, pressão baixa, disfunção erétil, rugas, câncer, é uma ferida visível. E a ferida invisível são os sentimentos que impedem a sua felicidade. São aqueles sentimentos que, comprovadamente, interferem, principalmente na área da cardiologia, na sua doença. Nem vou falar do câncer, que é desgosto, vingança, egoísmo, pretensão. Mas, por exemplo, a linguagem da pressão alta tem uma linguagem invisível que é falha da comunicação. Estresse. Vamos voltar um pouquinho, doutor. Pressão alta e o que está por trás dela, por favor, repita. Na pressão alta, vamos lá, ferida visível. Sim. Ela pode ser causada por uma apneia do sono, problema renal, obesidade, excesso de sal, problema renal. Tem mais de 97 causas. E entre as causas existem a linguagem simbólica, o sentimento, a emoção, né, que está causando aquilo ali. Raiva, ódio, vício, medo, mágoa, apatia, culpa, vergonha. Né? Mas ligado à pressão alta, o que é? Falha da comunicação. Isso é bem comum. Só esse mês teve uns 3 pacientes que era assim, ó, a avó que cuidava do neto e o neto não estava fazendo o que a avó queria. E vice-versa. E era uma falha de comunicação. Falha de comunicação, pressão alta. Estresse, excitação prolongada. Eu até coloco lá nas minhas folhinhas, não viver a sua verdade. Isso vale para a pressão alta e para a sua arritmia. A pessoa tem 2 ritmos de vida. Um não é compatível com o outro. Eu conto uma história que é do paciente que ele é casado, tem um homem fora da relação e a família. E ninguém trata a arritmia dele. Ele está com 2 vidas paralelas e não tem remédio que trata a arritmia. Incrível. Essa história mereceria um livro. Isso, ela vai estar no meu livro. Vai estar no seu livro. E a mesma coisa do diabetes. Nesse mês agora teve muita consulta pressão alta e diabetes. Então, isso das feridas visíveis e invisíveis, né? O protocolo tem uma parte que a ciência precede a fé. Então, eu tenho a ferida visível, a invisível, que são os sentimentos, são as emoções que se sabe cientificamente, por exemplo, quais são as emoções que causam infarto, arritmia. Já tem estudado, nós vamos falar mais na frente. Só que no protocolo tem conhecer o seu corpo e sua mente. Sim. Segundo pilar é ter as ferramentas de cura, que aí é alimentação, suplementação, medicação e terapia mente-corpo. Você tem que usar todas junto. E o último é ficar à prova de bala. É prevenir e alta performance. Tu ficou boa. Eu estou com memória e músculo, mas agora eu quero melhorar. Entendeu? Eu quero ter longevidade saudável. O dia que eu morrer, eu quero morrer assim, ó, 90 e tantos anos, de uma hora para outra. Com a mente boa, com o músculo bom, que nem uma luz. Apagou? Apagou, foi. Mas realizou o que tinha que realizar. Foi útil conforme as suas faculdades. Maravilha. Isso é possível. E tem uma idade, por exemplo, assim, olha, tu tem que cuidar da idade, tem que cuidar da saúde até os 30, aos 40, ou pode, com 60, 70 ainda pode fazer isso? Pode começar em todas as idades. Eu tenho paciente que começou com 80. Sério? 82. Que vai no consultório todo mês, inclusive. Joga baralho comigo. Para me testar a memória. Isso é maravilhoso. Eu tenho um paciente com 99, outro com 104. Tem muita gente querendo alta performance agora, com a vida estável, 40 anos, 45, 35. Está buscando uma estabilidade. E agora está podendo
desfrutar de tudo que a medicina tem, todas as medicinas. Dr. Walter Pim, autor do protocolo Dr. Pim. Qual é a doença mais recorrente na sua clínica hoje? Entre tantas. Que nem eu te disse, nesse último mês, o frio aumenta a pressão, a pessoa descontrola o diabetes, né? Então teve muito caso de pressão alta, teve caso de diabetes, teve pedra na vesícula, teve arritmia, teve cirurgias, mas destacando este mês, pressão alta, diabetes, né? E essas duas doenças ensinam muito para o médico. E o meu protocolo cai de cheio nelas. Eu até fiz um desafio com o paciente, que nós vamos tentar, ele usa muita insulina. Vamos curar o seu diabetes ou vamos diminuir a tua insulina. Entendeu? Diabetes é uma doença nutricional. Enquanto o seu pâncreas produzir insulina, você resolve. E aí, aplicando o protocolo, eu e ele, nós colocamos um aparelho aqui. O senhor tem um aparelho? Tem. Um aparelho bem conhecido. Isso um dia vai estar num anel. Tu coloca aqui, eu comi e ele vai aparecer uma glicose. A minha deu 147. Eu comi ali. Mas isso é uma forma, você tem que saber usar os aparelhos. Um dia isso vai estar no anel, vai estar num chip. Isso parece ficção, Dr. Walter Pim. Não é. Esse aqui é o estetoscópio do futuro. Vou deixar aqui. Deixa aqui. Esse é o estetoscópio que a gente usa no consultório. E esse é o futuro. Eu conecto ele com o celular, eu conecto ele numa tela maior, eu consigo ver o coração todo. Isso é um ultrassom portátil. Eu tenho ele há 3 anos. Isso vai estar na palma da mão. E a inteligência artificial, inclusive, vai ajudar você a fazer... Se tu não sabe o que tem lá dentro, você só escaneia e ele vai ajudar no resultado. Que nem tem eletro, que tem um relógio da Samsung, da Apple, faz eletrocardiograma. Pelo relógio? Pelo relógio. Isso já é uma tecnologia usada, que nem aqui tem aparelho de eletro. Né? Nós vamos falar de mais... Mas por que eu estou mostrando essa tecnologia? Quando eu falar sobre terapia mente-corpo, o paciente com diabetes, vamos dar um exemplo. O paciente consultou essa semana. Glicose alta, disfunção erétil, né? Se queixando de disfunção erétil, tontura ao se levantar, né? Alteração visual. Isso é a lesão, é a ferida visível. E a invisível? O que significa o diabetes? Falta de doçura na vida. Não deixar entrar o amor. E isso se explica para todo mundo? Não. Mas se você entender um pouco da ferida invisível, significa não está entrando glicose para o mais íntimo, que é a sua célula. Tem algum problema de relacionamento. Isso numa linguagem simbólica. Mas o protocolo visa você colocar qual que é o melhor alimento, qual é a melhor dieta para o diabetes. É uma dieta à base de vegetais. Qual é os melhores alimentos com comprovação científica? Canela, chá verde, chá de insulina, fibra. Qual o melhor suplemento? Tu tem que ter um suplemento com cromo, magnésio, ômega 3. Se tu entregar tudo isso, e qual que é o melhor exercício? Quanto que ele tem que fazer? 150 minutos por semana? Aeróbico de resistência? Quantas repetições? Já tem muito estudo sobre isso. E na linguagem da alma, a terapia que ele tem que fazer. Eu digo que a terapia, diabetes muitas vezes envolve mágoa. Então é uma psicoterapia voltada para mágoa. É ter doçura nas palavras, como diz um paciente meu. Quando eu tenho doçura nas palavras, meu diabetes sobe menos. Olha isso. Entendeu? Tá. E agora, depois que ele melhorou, que ele curou, como é que eu faço para prevenir? E como é que eu transformo um paciente diabético? Como é que eu curo ele? Como alto desempenho? Será que creatina é bom? Será que ganhar músculo é excelente? O músculo é ótimo. Quanto mais massa muscular você ganhar, melhor o controle. Então, tu tem que pegar teu paciente diabético e ensinar ele a comer. Você pode curar o diabetes enquanto produzir insulina. Já fizeram vários estudos no passado sobre isso.
né? Interessante. Não é só bariátrica que cura, né? É uma restrição calórica, é uma dieta inteligente. Mas aí tem a parte da alta performance. Como é que é uma alta performance no diabético? Tudo isso é no protocolo. E tudo isso com evidência científica. Perfeito. Né? Doutor, para encerrar, se o corpo percorre um caminho de adoecimento, ele pode voltar construindo ou resgatando saúde? Pode e acontece. Né? Tu tem uma estrutura no teu corpo, que é chamada telômero, limite de Reflick, que você pode resgatar a saúde. As células podem se tornar melhores. Tu pode sofrer um processo de regeneração em qualquer idade. Que maravilha, estou fascinada. Você pode tornar a tua idade biológica menor que a cronológica. A cronológica é quantas vezes você deu volta em torno do Sol. A biológica é a tua idade por dentro. A idade do seu coração, a idade dos órgãos. Geralmente você adoece pelo órgão mais fraco. Você tem um órgão mais frágil. Né? E o melhor de tudo, que a ciência usa a genética, isso o protocolo usa. Né? Então tem que usar tudo que a medicina tem de bom. Um arsenal, todas Tudo. as ferramentas em prol. Perfeito. Que eu indico, por exemplo, o que tem de comprovação científica na cardiologia? Meditação, para diminuir o risco de infarto e AVC. Certo? Terapia do perdão. Aplicaram um protocolo que ensinaram a pessoa a perdoar e ela diminuiu a isquemia. A artéria abriu. Impressionante. Terapia da gratidão, terapia do perdão. Eles ensinaram a pessoa a ser mais otimista, pensar no seu melhor. Eles fizeram um estudo com 7 mil idosos. O coração dos idosos ficaram mais forte com a prática do otimismo. Mas várias outras terapias têm comprovação científica. Yoga para arritmia, Reiki, Tai Chi para diminuir o tempo de internação, melhora os valores laboratoriais. É um arsenal de terapia que você pode aplicar para melhorar o paciente por inteiro. Maravilhoso. Nós conhecemos hoje um pouco do protocolo Dr. Pim. Com certeza você já entendeu por que essa legião crescente de admiradores acontece. Muitíssimo obrigado, Dr. Walter Pim, por estar conosco no De Bem com a Vida e convidar e estimular as pessoas a estarem cada vez mais de bem com a vida. Obrigado. Estou sempre disposto a vir dar informações de qualidade, a debater, a educar. Você tem que aprender a ter saúde para viver bem, viver em alta performance. Né? Vamos sonhar junto e vamos usar de tudo que a natureza nos dispõe, tudo que a ciência nos dispõe, para nos tornarmos o melhor eu possível. Né? Perfeito. E temos que ser útil. Este vai ser um outro capítulo que nós vamos ter aqui no De Bem com a Vida e já antecipando que coisas incríveis vêm por aí.